Depois de nós analisarmos algumas das particularidades do sexto selo, que nós vimos nos vídeos anteriores, nós já vimos no capítulo 6, né, de Apocalipse, alguns dos eventos que ocorrem quando se abre esse selo. Só que, como nós estávamos falando no último vídeo 3, no finalzinho do vídeo, no capítulo 7 de Apocalipse, continua os acontecimentos do sexto selo. Apocalipse, né? Revelação, capítulo 7. O capítulo inteiro trata-se ainda do sexto selo. Ok? Para continuarmos, então, esse estudo, nós devemos ter isso em mente. E agora, nós vamos começar a analisar este capítulo. O estudo de hoje, ele vai estar falando especificamente desse versículo 1 do capítulo 7, que diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vamos agora começar a pensar nas coisas que foram ditas neste versículo. Depois, então, que o anjo tinha dado as instruções para João, que ele tinha visto a respeito do cordeiro, abriu o sexto selo, as pessoas ficarem com medo, tentando se esconder da ira de Deus, ele passou a ver outra coisa, uma outra visão. Então ele via as pessoas se escondendo nos montes da terra, implorando para serem enterrados pelos montes, que nós vimos a aplicação que Jesus Cristo mesmo fez para a nação de Israel. Quando ele vir, os judeus vão ficar apavorados, porque eles não acreditavam nele. Tanto é que a grande maioria deles, né, mataram Jesus, e hoje ainda a maioria não acredita que ele foi o Messias. Eles esperam um outro Messias. Então, quando eles se depararem com o Filho de Deus voltando em sua glória, eles vão querer se esconder dentro das cavernas. E aí, João passa a ver outro cenário. Ele vê 4 anjos em pé, 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra. Claro que a gente sabe que a terra não é quadrada, né? Então não tem 4 cantos da terra. Isso é uma figura de linguagem. O que significa 4 cantos da terra? Aqui fala esquina, ângulo, ângulo, ângulo. Nos 4 ângulos da terra, né? Então, biblicamente, vamos pegar aqui o mapa, né? A ciência hoje, né, fala pra gente que o mundo é uma bola, certo? Não vamos nos atentar a este ponto, se é bola, se não é, tal. O que nós devemos pensar aqui é que sempre que a Bíblia usa a palavra terra, ela refere-se a ela está referindo-se a Israel. Apenas quando ela faz diferente, quando ela especifica o planeta, às vezes ela está especificando o planeta, como a gente viu no outro estudo, aí vai falar nações, tribos, povos e línguas, aí está referindo-se ao planeta todo. Mas a grande maioria das vezes, quando ela fala terra, ela está falando da terra de Israel. A referência é a terra de Israel. Ok? E aí, a partir daí, nós podemos tirar as referências de norte, ficou ruim,
de norte, sul, leste e oeste, a partir da terra de Israel. Então, os 4 cantos da terra são pontos geográficos. Não é que a terra seja quadrada. Está querendo dizer em todos os lugares da terra realmente. Entende? Ou pelo menos delimitando. Delimitando. Vamos fazer um. Ou delimitando o norte, o sul, o leste e o oeste da terra de Israel. Então essa explicação ela é comprovada, né, por estudiosos. Depois cada um pode estar se aprofundando mais nisso. Ou ele está falando realmente também toda a superfície. Toda a superfície do nosso mundo. Ok? Onde existe humanos. Onde existe pessoas. Ok? E aí, olha, o texto fala que 4 anjos estavam nos 4 pontos cardeais, norte, leste, sul e oeste, segurando firmemente os 4 ventos. É aqui que o nosso estudo começa a ficar bem interessante. Os 4 ventos da terra. A gente não tem dúvida nenhuma com relação aos anjos, né? Esses 4 anjos podem estar referindo-se àqueles anjos vistos por Ezequiel, aquelas 4 criaturas, né? Que tinham rosto de leão, de homem, de águia e de novilho. Pode ser que seja referindo-se a eles, pois geralmente quando fala de 4 anjos na Bíblia, refere-se a eles. Esses 4 anjos é visto por Ezequiel, é visto por Isaías e é visto por João em Apocalipse capítulo 4. Será que são esses? Nós não sabemos. Aqui só fala 4 anjos. Mas também não importa pra gente, não interessa pra gente quais são esses anjos. Sabemos que vem da parte de Deus. Então, os anjos de Deus, 4, pode ser 4 anjos, pode ser 4 grupos de anjos, pode ser 4 grupos de anjos espalhados nos 4 pontos, né? Não sabemos. O que sabemos aqui é que a Bíblia falou 4 anjos. Então vamos ficar com essa explicação. 4 anjos posicionados nos 4 cantos da terra. E aí, eles seguram os 4 ventos da terra. Por que eles seguram os 4 ventos da terra? O texto explica. Para que nenhum vento soprasse sobre o quê? Primeiro, sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvores. Aí começa a complicar, né? Por que os anjos não queriam que os ventos soprassem sobre a terra, mar e árvore? Lembra que nós vimos no outro estudo que uma mensagem de julgamento que tratava do sol, da lua e das estrelas, no capítulo 6, né? Sol, lua e estrelas. Já no capítulo 7, a referência agora ela troca para terra, mar e árvores. A pergunta que temos que fazer é:
Isto é literal ou isto é simbólico? Lembrando que pode ser literal, pode se aplicar também de forma literal, mas com certeza existe um simbolismo, um significado para isso. Porque a mensagem ficaria muito simples se os 4 anjos estavam apenas segurando os ventos literais, para não passarem pela terra, pelo mar e pela árvore. E isso é algo que praticamente até hoje nós estamos vendo o vento aí para lá e para cá, né? A gente sente o vento bater, né? Então parece que isso não é literal. Parece que essa mensagem ela tem um certo simbolismo. Mas para entendermos terra, mar e árvore, primeiro temos que tentar entender o que significa, já que já sabemos que os anjos são da parte de Deus, mensageiros, os 4 ventos. 4 ventos. Vamos aqui, olha, ver o que significa a palavra vento. A palavra em grego é com a referência 413 e ela é, vamos aqui pegar aqui desse jeito aqui, ó, a gente consegue ver na tela toda. Vamos lá. Ventos. Aqui está a referência strong dela, tá bom? E aqui está a forma que se escreve no grego. E aqui está a transliteração para conseguirmos ler em português. Anemos, vento, significa vento, uma agitação violenta e corrente de ar. Um vento tempestuoso muito forte, as 4 direções ou os pontos cardeais, por isso os 4 cantos da terra. Viu aqui? Que também faz a referência a norte, sul, leste e oeste. Aqueles 4 pontos cardeais que nós falamos. Então tem a ver com os 4 ventos da Terra, tem a ver com os 4 pontos cardeais. Bom, vamos ver aqui algumas vezes que aparece essa palavra na Bíblia. Já que é uma palavra grega, nós não vamos conseguir ver em hebraico, né, nenhuma referência. Mas aqui, olha, no Novo Testamento tem. Nessa passagem de Mateus, né, caiu a chuva, transportou os ventos e tal. Sempre referindo-se a vento mesmo literal, né? Vamos passar dessas passagens aqui que Jesus Cristo estava falando, que geralmente os ventos aqui sempre eram literais, né? Aqui, ó. Aqui tem uma passagem que refere-se aos ventos, tá vendo? Nós não vamos ler ela. Então não vamos dar atenção aqui agora. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, ventos de doutrina. Paulo usou a palavra para fortalecer uma ideia, né? Uma doutrina pode ser um vento também. Uma ideia pode ser um vento. Aqui Tiago fala de ventos normais, né? Literais. Esses homens são como rochas submersas. Em vossas festas e fraternidade banqueteiam-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidos pelo vento. Já está fazendo uma comparação, né? E aqui aparece, naquela passagem que nós estudamos, e aqui aparece também o nosso estudo agora de Apocalipse 21,
7:1, aliás, desculpa, 7:1. Então essas foram referências do Velho Testamento, né, sobre essa palavra aqui. Só para a gente saber aonde essa palavrinha aqui aparece no Novo Testamento, né? Ela aparece exatamente no nosso estudo aqui, certo? E também aparece em outros contextos que nós vamos ver. Vamos voltar. E vamos primeiro ver aonde aparece essa expressão, né? 4 ventos da terra. 4 ventos da terra. Onde aparecem essas expressões na Bíblia? Vamos ver se por aqui eu consigo filtrar. Não, não, é aqui, ó. Venho aqui. Fico aqui, ó. Pesquisa. 4 ventos. Vou pesquisar. O que aparece? Se demorar muito, a gente já vai direto nos textos que a gente já tinha filtrado no outro aplicativo para filtrar. Por enquanto, parece que está muito lento, né? A gente vai demorar essa pesquisa aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui com 1 de Crônicas. Eu já fiz a pesquisa, tá, pessoal? Imaginava que isso pudesse acontecer, porque realmente é muito, às vezes é muito pesado, né? O aplicativo. 9:24. Já que o nosso estudo é um estudo exaustivo, então a gente vai ver as referências, né? Então, embora muitas traduções que nós vimos acima use posicionados, né? Tá vendo? Aqui na Almeida, revisada e atualizada, usa ventos. 4 ventos. Tá vendo? 4 ventos. Vamos fazer o seguinte. Essa tradução aqui, então, ela não... E os porteiros vieram a ficar nas 4 direções. 4 ventos. Ao leste, ao norte, ao sul e ao oeste. Vou pegar uma araia aqui da vida, né? Na Almeida. Ah, incrível, né? Esse aqui também fala lados. Aí. Então, ó, guardavam, pois, eles, os seus filhos, as portas da casa do Senhor, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 ventos. Essa é a expressão que a gente queria. 4 ventos. A gente está tentando descobrir o que é os 4 ventos. De acordo com Crônicas, capítulo 9, versículo 23, os 4 ventos são a orientação do leste, do oeste, do norte e do sul. Certo? Vamos ver aqui em outras Bíblias que realmente elas até traduzem assim. Ó, os porteiros estavam aos 4 lados. Até nessa a Bíblia Ave Maria Católica aqui, ó, ele nem usa aqui Oriente, ele usa leste, oeste
norte e sul. Tá vendo? Então, os 4 ventos nesta referência refere-se aos 4 pontos cardeais, biblicamente comprovados, certo? Biblicamente comprovado. Vamos outro texto agora, Jeremias, capítulo 49, versículo 36. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos os ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Só para vocês lembrarem, Elão foi o lugar que Daniel ficou prestando serviço ao rei da Síria, né? Então, Deus estava falando ali que traria a Elão os 4 ventos. Só que se vocês forem ler com atenção, os 4 ventos que são dos 4 ângulos. Os 4 ângulos quer dizer norte, sul, leste e oeste. Mas os 4 ventos não necessariamente. E esses 4 ventos, que ficam cada vento em uma localização, eles tratariam de espalhar as pessoas de Elão para o quê? Países. Por quê? Porque, vamos ver se a gente acha aqui. Sei lá, não sei se a gente vai conseguir achar aqui, mas vamos procurar. Talvez apareça. Com certeza não é aí. Não é França. Então, já que a gente não achou aqui, vamos aqui no internet. Vamos digitar assim, ó. Localização de da Bíblia. Parece que nós achamos, né? Não quero copiar a imagem. Eita, travou. Travou. Tem hora que a tecnologia trava, né? Pra você ver. Isso. Você quiser leão. Não, leão não, é leão mesmo. Vamos lá. É descrito como o filho mais velho de Sem, filho de Noé. Elão é o filho de Noé, filho de Sem, neto de Noé. Também é usado como em acadiano para o antigo país de Elão, que hoje é o atual sul do Irã,
cujo povo hebreu acreditava ser dos descendentes de Elão, filho de Sem. Isto implica que os elemitas eram considerados semitas pelos hebreus, apesar de sua língua não ser semítica, mas considerada uma língua isolada. Esta categorização moderna não conflita com a Bíblia hebraica, uma vez que ela sustenta que a diversidade dos idiomas humanos originaram na Torre de Babel. A Bíblia relata que Arfaxade, irmã mais velha de Elão, nasceu 2 anos após o dilúvio, implicando que o próprio Elão pode ter nascido na arca. Elão, a nação, também é mencionada em Gênesis 14, que descreve uma antiga guerra no tempo de Abraão envolvendo o rei de Elão, chamado Quedorlaomer. Profecia de Isaías e Jeremias, no caso que nós estamos vendo, também menciona Elão. E a última parte de Jeremias 49, a que nós estamos lendo, é uma profecia apocalíptica contra Elão. Olha que interessante. Datadas para o primeiro ano de Zedequias. E em Ezequiel, capítulo 32, 4, Elão é citado como uma cidade parceira do Egito. Beleza, já conseguimos a informação que queríamos. Vamos só ver aqui se a gente acha aqui no mapa a localização. Vai ficar bem legal o estudo. Elão. Exatamente o que estávamos falando. Vamos voltar lá na Bíblia. Pelo que nós observamos então, a profecia apocalíptica, né, de espalhar aquelas pessoas por todas as terras, estava realmente ligado a este assunto dos 4 ventos da terra. De alguma forma, pessoal, que eu ainda não consegui entender, porque eu ainda não estudei direito a fundo essa profecia de Jeremias 49, mas eu sei que os 4 ventos da terra estão relacionados com o Apocalipse. Talvez o que aconteceu com Elão possa estar se repetindo em Apocalipse. Pois Apocalipse, ele sempre faz isso, ele chama algo que já aconteceu como exemplo para entendermos isso. Depois eu vou fazer um estudo mais aprofundado, né, de Jeremias, capítulo 49, para me entender melhor essa questão aqui. Mas que essa referência dos 4 ventos, esses ventos não haverá, e de espalhar as pessoas a países, né, ela tem a ver com revelação. Isso aí tem a ver e muito. Agora vamos ver Ezequiel, agora que a gente fica meio perdido, né? 37, verso 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Aqui todo mundo sabe que é a profecia do Vale dos Ossos. E o que mais interessa neste nosso estudo agora, que essa profecia tem que ter um estudo só para ela, dos Vales dos Ossos, mas o ponto que nós queremos prestar atenção aqui é o seguinte: profetiza ao Espírito, ao vento, profetiza, vem dos 4 ventos, vem dos 4 ventos. Só por curiosidade, eu vou ver como que está em hebraico isso aqui.
E eu vou fazer isso aqui, olha, só para mim conseguir rapidamente pegar esses outros textos aqui, né? Para mim ter essa referência aqui, ó. Então aqui a palavra é o verso 9. Vaiomer, diga, né? Vaiomer, diga, fale, né? Fale. Elai, para, em direção, fale para. Rinave, fale para, profetize. Profetize para, fale, né? É para alguém, né? No caso, sempre tem que ser. Para quem? Ruar. Ruar. Vento. Ruar. Fale para o vento. Fale para o vento. Profetize a respiração. Olha só que coisa interessante, né? Aqui na amplificada já falou, usou o ruar. Ruar. Rahuar. Tem uma preposição aqui, né? Ruar é vento. Rahuar, para o, né? Para o vento. Aí ele traduziu por respiração. Profetiza para a respiração. Ou poderia ser para o espírito, né? Aqui, ó. Profetiza ao espírito. Que espírito? Ruar. Profetize para o espírito. Que coisa mais estranha, né? Vamos continuar. E nave. Profetiza, né? De novo, profetiza. Bem, bem. Bem é filho, né? Filho, grupos, né, nacionais. Filhos, neto, criança, membro de um grupo, né? Membro de um grupo. Filhos. Profetize para os filhos de Adão. Adão, filho do homem. Profetize para os ventos, filho do homem. Tradução. Adão. Aí aqui, olha, tá a mesma palavra que é o nome do pai da humanidade. E Ezequiel era chamado de filho do homem, né? É uma referência clara para Jesus. Amar, dizer, proferir, né? Profere, para, né? Para alguém, uma direção, para a direção. Para quem? Profetiza para quem? Para Ruar. Rahuar, o vento. Vento, hálito, mente, espírito dos céus, os pontos cardeais, cara, pontos cardeais, tá vendo? Tá ligado também aos pontos cardeais, que a gente nunca sabe se é ventos dos céus, que é o Espírito de Deus, se é anjos mesmo, o Espírito, né? Pontos cardeais, fôlego de vida, ar, gases, o vão, coisa vazia, espírito, quando se respira rapidamente em estado de animação, cogitação, espírito, entusiasmo, vivacidade, vigor, né? O espírito do homem, o vigor do homem, coragem, né? Temperamento, o espírito daquele homem era um espírito impetuoso, temperamento, né? É um espírito de raiva, impaciente, também um espírito disposto, né? Então tem vários e vários. É uma palavra polissêmica. Espírito profético, tá vendo? Espírito de seres vivos, animais. É de fato uma palavra polissêmica. Espírito como sede das emoções, né? A sede da sua emoção, seu desejo. Espírito como órgão, sede ou órgão dos atos mentais. Seria a mente, né? O espírito da mente.
raramente como sede da vontade, dificilmente aparece como sendo algo sede da vontade. Caráter, moral, Espírito de Deus, né? Aqui vai estar falando de terceira pessoa do Deus triuno, né? Que não é o caso aqui, né? Mas ele colocou porque existe um meio estudiosos cristãos, né? De segmento de entendimento, né? Que não é o que eu concorde, né? Tudo bem. Olha só a quantidade de significado da palavra aqui, ruar. Ruar é uma palavra totalmente polissêmica. Mas aqui, olha, foi dito ao profeta Ezequiel, filho do homem, para ele profetizar ao ruar. Ruar. Profetize ao ruar, dizendo: Yahovi, profetiza, amar, Adonai, que é o Senhor, meu Senhor, Yehovi. Aqui, olha, se a gente for pegar exatamente o que está escrito, embora ele traga para nós aqui uma Yehová aqui, mas não é o Yehová, porque aqui, ó, esses dois pontos aqui, tem esse H aqui, e tem isso aqui, ó, tem o I, aqui é um I, tá vendo? Por isso que aqui, olha, nessa tradução aqui, ó, foi, foi, foi certinho, ó, Yehovi, tem um I, aqui tem um I, ó, esse pingo aqui é um I, Yehovi, uma das formas maçoréticas, né, que eles colocaram lá. Na verdade, isso não é um O, né? Não sei de onde que eles tiraram esse O. Aqui, no caso, é Ierri. Ierri. Nessa parte aqui, né? O nome de Deus é traduzido por Ierri. Ierri, em hebraico, certo? Aí eles padronizam, né? A maioria das versões usam Yahweh, Yahweh, que é uma forma bem correta, tá? Então, o que que disse o nosso Deus? Mearbá, Mearbá, que é o 4, 4 ruar, 4 ventos, 4 espíritos, 4 ventos. Aí o que fala para os 4 ventos? Ir, entrar, chegar, ir para dentro. Ou sopre, né? Sopre, 4 ventos, sopre, sopre, verruar. Aí aqui, ó, de novo tá, eita, 9. Tem hora que essas bíblias é muito boa, mas acontece essas coisas aqui. A rua, sopre o espírito sobre os mortos, tá bom? No hebraico. Estamos fazendo estudo aqui, português, hebraico, né? Então, sopre os espíritos. Você percebeu o que eu queria mostrar para você aqui, ó? Vamos pegar aqui essa aqui que é só o texto hebraico, vai ficar mais fácil, né? 9. Aqui, ó.
que os ventos é o ruar também? Vocês conseguiram notar isso? Aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Então, ó. Profetize ao vento, filho do homem, e diz ao vento que o Senhor é Yehovi, ou Yevi, Yahua, né, no caso, aos quatro ventos. E ainda tem mais uma aqui ainda, ó. Tem mais um que tá mais para baixo, ele aqui, ó. Falou aqui desses ventos 4 vezes no texto. 4 vezes foi falado no texto. Vamos voltar aqui para colocar aqui, sei lá. Essa aqui. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Diz assim: o Senhor, Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito. Vem dos 4 ventos, ó Espírito. Sopra sobre esses mortos. Aqui, olha, o tradutor já fez uma diferenciação entre 4 ventos, o Espírito que daria fôlego de vida aos corpos mortos. Isso é significativo, né? Porque os 4 ventos aqui neste texto também está dizendo sobre as 4 posições cardeais. Pelo menos nessa versão aqui, ele faz essa separação. E aqui é um pouco até diferente, né? Profetiza a respiração. Tá vendo? Ele usa a respiração. E aí também ele faz a distinção dos 4 ventos da respiração, do Espírito. Onde queremos chegar com isso? É um estudo exaustivo, né? Não estamos querendo chegar a lugar nenhum. Só para mostrar para vocês como que a Bíblia conversa. Depois de vermos outros versículos, vamos chegar à conclusão. Pelo menos até agora, a conclusão que nós estamos chegando é que está referindo-se aos 4 pontos cardeais. Esses 4 ventos. Tá bom? Outro texto. Daniel 7, 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Agora começamos a chegar numa parte diferente de tudo que nós estávamos vendo até agora. Daniel viu os 4 ventos. Os 4 ventos. E agora ele falou que os 4 ventos é dos céus. Já está começando a clarear um pouco. É claro que a gente precisa do contexto para a gente entender exatamente o que está falando. Mas aqui na profecia de Daniel, que está muito relacionado com o que nós estamos vendo lá em Apocalipse, os 4 ventos, eles são dos céus. E esses 4 ventos agitavam o grande mar. Nós sabemos que o grande mar, neste contexto aqui, é a humanidade que sai os 4 animais. Por exemplo, quais 4 animais? O leão, o urso, o tigre, o leopardo, né, com 4 asas, e a besta fera com 10 chifres. E a explicação que Daniel dá para essas grandes feras
que é Babilônia, nação Babilônia, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grécia, Império Romano, com suas extensões que vão até os nossos dias. Então, o grande mar aqui, olha, a gente já pode identificar que é as nações. Inclui tudo, todas as nações da Terra. Só que os ventos, 4 ventos, agitavam o grande mar. Que sentido é esse? Será que esses 4 ventos fizeram surgir essas 4 nações? E se eles são dos céus, será que eles são anjos? Porque ventos, como nós vimos lá, pode ser espírito. Ventos, ventos pode ser espírito. Nós vamos ver isso ainda. Mais à frente vamos ver em Hebreus. Vamos ver em Hebreus. Será que esses 4 ventos não são? Vamos aqui, ó. Abrir, né? Apocalipse, que nós estamos estudando. Capítulo 7, 1. Os 4 anjos? Será que que esse contexto aqui, ó, os 4 anjos que seguram os 4 ventos, não são os 4 ventos do céu agitavam o grande mar? Será que não está referindo-se a não esses anjos, né? Porque esses anjos parecem na profecia que senão eles ficariam segurando eles mesmos. Mas será que os 4 ventos aqui, ó, eu vou ter que pegar uma outra versão aqui, só porque essa aqui tem muita coisinha e acaba que diminui aqui o espaço. Vamos pegar essa aqui, ó. Que é quase igual. Aqui, ó, só pra gente conseguir pegar todo o texto aqui, tá? Só pra gente poder raciocinar aqui. Então, ó, aqui tá falando dos 4 ventos. Esses 4 ventos agitavam o grande mar. Para sair do grande mar, as 4 feras, as 4 bestas. São 4 impérios. Esses 4 ventos dos céus, eu não estou falando que esses 4 ventos dos céus são anjos bons. Talvez essa informação não está escrita aqui. Mas nada pode... a palavra fugiu aqui agora. Nós não podemos ser desmentidos. Uma outra que eu tentei achar aqui para... né? Nós não podemos ser desmentidos nessa argumentação que estamos usando aqui, que todos os anjos, quer bons, quer maus, vieram da onde? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Pode ser bom, pode ser mal, todos eles vieram do céu. O anjo sempre é do céu. A moradia dele é celestial. Talvez ele estava vivendo na terra agora, né? Mas a gente não pode dizer que ele é um anjo da terra. Então, será que esses 4 ventos aqui, ó, que agita o grande mar da humanidade, não são demônios? Será que não é isso que a Bíblia está querendo dizer? Usando esse texto de Daniel, tá bom? A gente não consegue entender isso em lugar nenhum. Só com esse texto de Daniel aqui, ó. Por quê? Porque se nós levarmos em consideração que o mar é a humanidade e que surge 4 potências mundiais de dentro do mar da humanidade para governar, e essas potências elas têm influência contra o povo de Deus, pode ficar, a nossa imaginação pode ficar a ideia de que esses 4 ventos sejam demônios. Ou também pode ser que são 4 anjos usados por Deus para incitar que essas nações se subissem, se levantassem no mundo. É uma outra explicação. Também plausível. Plausível. Porque a única explicação para esses 4 ventos aqui, que agitam o mar para fazer as 4
animais sair do mar é algo acima do ser humano, chamado aqui de ruar, que é vento também. 4 ventos agitavam, né, ou influenciavam o grande mar, e 4 grandes diferentes saíam do mar, subiam do mar. Se nós pegarmos o texto de Apocalipse, capítulo 12, lá fala, ficou parado na areia do mar, Satanás, e subiu do mar uma fera. Então, quem faz na Bíblia, por isso que eu estou falando demônios, né? Porque de acordo com o Apocalipse, o contexto de Apocalipse, Satanás que faz com que as feras sobem do mar, não Deus. Por isso que talvez não tenha nada a ver com Deus. E por isso que talvez esses 4 anjos aqui do céu, os 4 anjos que estão em pé, que são de Deus, eles têm que segurar os 4 ventos. Só que para não falar que demônios, fala 4 ventos. Os mesmos 4 imperadores do sistema que fez com que surgissem 4 grandes potências do mundo, do mar da humanidade, né? Os 4 grandes generais, isso aí, eu estou falando de Daniel, que fala, Daniel fala que ele estava orando e o anjo veio responder à oração dele e o príncipe do domínio da Pérsia. A Pérsia era o quê? Uma potência mundial. Vocês entenderam onde eu estou querendo chegar? O príncipe do domínio da Pérsia segurou o anjo e Miguel teve que vir em auxílio do anjo para que o anjo pudesse trazer a mensagem a Daniel. Isso pode indicar que cada uma dessas potências mundiais tem um príncipe que domina sobre ela, um anjo, um vento. E talvez esses 4 ventos aqui que têm que ser segurados pelos anjos, os 4 anjos, seja essa referência. Entendeu? É muito profundo esse estudo. Muito profundo esse estudo. Não é coisa assim que a gente entende assim de uma hora para outra. Porque tem muita coisa envolvida nesse estudo. Eu estou tentando achar aqui o texto. Príncipe do domínio da Pérsia. Vou colocar só Pérsia aqui pra gente ver se a gente acha. Daniel, uma busca rápida aqui. Eu acho que se eu procurar por Miguel, eu acho mais rápido. Achei. Vamos lá. Porque nós não falamos bobagem no nosso estudo, né? A gente fala, comprova a correlação que existe. Aí diz assim, ó. Então, ele me disse, Daniel, não tenha medo, pois desde o primeiro dia em que você se dedica a entender isso e a se humilhar diante de seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu, o anjo, né, vim em resposta às suas palavras, ou às suas orações. Mas o príncipe do reino da Pérsia permaneceu em oposição contra mim. Claro que esse príncipe aqui não era uma pessoa humana, gente. O príncipe do reino da Pérsia era um anjo que governava a Pérsia. A versão do Novo Mundo aqui, ó, tradução do Novo Mundo. Vamos nela aqui pra vocês verem. Como é que fala?
Mas o príncipe do domínio real da Pérsia opôs-se a mim por 21 dias, e eis que veio ajudar-me Miguel, um dos mais destacados príncipes. E eu, da minha parte, permaneci ali ao lado dos reis da Pérsia. Tá vendo? Então, aqui não está falando sobre reis humanos, né? Porque Miguel teve que intervir. Miguel, o arcanjo Miguel teve que intervir. Então, aonde que eu estou querendo levar o raciocínio aqui? Os quatro ventos dos céus que agitam o mar para fazer surgir os animais, as bestas feras, pode estar referindo-se a governantes espirituais que dominam sobre cada uma dessas cabeças aqui. Sobre cada cabeça que foi surgindo, havia um príncipe, né? A gente tem até aquele jogo muito conhecido, né? O Príncipe da Peça. Se você fazer um estudo sobre aquilo, você vai ver o que está relacionado a isso aqui. O Príncipe da Pérsia nada mais é do que um demônio, né, que dominava sobre a Pérsia. E a Pérsia é o segundo animal que sai do mar, na visão de Daniel. Deu para entender, pessoal, aonde que eu estou querendo chegar com isso? Vamos lá, vamos estudar mais. Vamos estudar mais. Acabou ainda não. E isso é só do primeiro versículo do capítulo 7 de Apocalipse, tá? Para entendermos o que está falando lá. Agora vamos ver Zacarias. Zacarias. Capítulo 6. Versículo 5. Para entendermos ele, temos que começar lá do começo. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo preto, no terceiro brancos e no quarto baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isso, meu senhor? Que são esses 4 cavalos que saem, né? Para as 4 direções. Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu, que saem donde estão perante o Senhor de toda a terra. Então, em Zacarias, parece que alucina para nós, esclarece para nós quem são os 4 ventos, né? Pelo menos como que essa expressão é usada na Bíblia. Os 4 ventos dos céus, eles saem. Essa versão aqui nem ajudou muito, tá? Toda vez que isso acontece, a gente tem que procurar outra versão. Vamos pegar outra, né? Aqui, ó, esta. Esses que estão saindo aos 4 ventos dos céus, depois de se apresentarem perante o Senhor de toda a terra. O Senhor de toda a terra é Jesus, tá? Aqui também ficou parecendo que eles sairiam nas direções, né? Vamos outra versão. Outra versão. Mais fácil aqui, ó, a gente fazer assim, ó. Vou pegar essa. É 6, né? São os 4 ventos dos céus, que saem de onde estavam perante o Senhor
de toda a terra. Essa versão ficou muito boa. Então, os quatro ventos, não estou falando que são os mesmos quatro ventos, não. Mas a Bíblia usa essa expressão aqui, olha, quatro ventos, aos anjos mesmos, né? Porque esses anjos sairiam perante o Senhor de toda a terra, né? E eles são representados aqui por quatro cavaleiros, que é até comparado também o Apocalipse, depois a gente vai ver, né? E esses quatro ventos, né, que saem perante a terra, saem para todas as direções também. Olha como é que está correlacionado. E o carro em que estão os cavalos pretos saem para a terra do norte, e dos brancos para eles, e dos baios para o sul, e saem assim os cavalos fortes, forchezando por andar avante para percorrer a terra, ou todos os lugares da terra. E o Senhor disse: ide percorrer a terra. Né? Eles percorreram a terra. E saíram pela terra do norte, né? E na terra do norte repousa o espírito da terra do norte. Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. O que importa aqui para nós é a relação que é feita nesse versículo, né? Essa relação é muito interessante. Vamos ver como é que está escrito aqui na... Estes são os quatro espíritos dos céus que saem depois de terem tomado sua posição perante o Senhor da toda a terra. Então relacionou esses quatro ventos aqui, né? Quatro espíritos, quatro seres. A palavra anjo, né, que nós usamos, é mensageiro, né? Mas todo anjo é espírito. Todo anjo é espírito. Entende? Todo anjo é um espírito. Então, pode estar falando aqui, pode ser que esteja falando aqui no livro de Apocalipse, usou aqui o termo anjo para referir-se aos que são de Deus, e usou ventos, quatro ventos, para referir-se aos que não são de Deus. E os que são de Deus, os anjos, eles travariam uma luta com os que não são de Deus, para não deixar os que não são de Deus ter influência sobre a terra, o mar e a árvore. Que tipo de influência? Eles já, os anjos maus já influenciam, né, a humanidade. Mas talvez isso esteja falando das atrocidades que eles vão causar à humanidade nos últimos dias do sistema. Por isso que aqui, olha, eles precisam segurar para que eles não causassem mal. Eu entendo que a terra, o mar e a árvore, neste contexto, representa a humanidade, certo? A terra, referindo-se a Israel. Olha o meu entendimento que eu tenho sobre isso. Ah, mas você pode provar? Em um outro vídeo eu vou provar isso. Nesse não, porque senão vai ficar muito extenso. A terra, referindo-se a Israel, ou seja, os demônios que vão causar danos na grande tribulação. Por enquanto, eles estão impedidos de causar mal a Israel. Eles estão impedidos de causar mal à humanidade em geral. E estão impedidos de causar mal à árvore. Se você pegar o apóstolo Paulo, ele faz uma correlação de árvore chamando Israel
Oliveira de Deus, né? Oliveira de Deus. Até fala que os gentios, né, foram enxertados na oliveira de Deus. Então, a árvore é famílias humanas, famílias. Nós sabemos que a família humana ela é dividida praticamente em três ramos, né? Cã, Sem e Jafé. Cada um de nós, né, apesar que misturou também, né? As árvores acabam se misturam para frente. Mas eu entendo que essa profecia talvez ela esteja se referindo a isso. A Israel, as nações e as famílias. Os demônios que vão causar mal à humanidade no período da grande tribulação, eles estão proibidos de causar qualquer tipo de mal à humanidade atualmente. Não estou falando um mal assim, igual ele já tem causado, não. Entendeu? Porque existe uma coisa também que às vezes só vamos entender isso quando estudarmos o anjo do abismo, que é uma das trombetas que vão ser tocadas. Porque existe uma verdade muito importante a respeito disso. Que no período da grande tribulação, esses anjos maus serão soltos. Por isso que às vezes aqui, olha, nesse livro de Apocalipse aqui, ó, tá falando isso. Que os quatro anjos estavam segurando quatro ventos. Talvez é a mesma referência disso aqui, olha. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela caída do céu, um demônio, na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E ela, quem é a estrela, o anjo mau, abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço do abismo, como a fumaça de uma grande fornalha. Né? E aí sai desse abismo milhares e milhares de criaturas. Não para causar mal, né? Vamos destruir, mas para afligir a humanidade. Se nós lermos todo o contexto aqui, nós vamos ver que eles vão afligir a humanidade. E a correlação existe que eles não têm autoridade de causar dano aos que têm a marca de Deus. Esta é a correlação. Quando nós formos fazer o estudo deste capítulo aqui, ó, dessa trombeta, nós vamos estar falando disso. Quer ver, ó? Vamos ver aqui, ó. Tem uma parte que fala que eles não podem causar dano. Uai, não tô achando. Vamos ver, paciência, né? Aqui, ó. E foi-lhe também dado, ó, subi um pouquinho. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva e à família. Ou seja, não era para causar dano à família humana, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, mas tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Tá vendo que aqui, ó, eles têm a possibilidade de causar dano aos homens que não têm o selo de Deus. Eles podem causar dano aos homens que não têm o selo de Deus, mas não é matar, é causar. E foi-lhe dito, e foi-lhe também dado, falado para eles, né? Essa tradução é bem difícil de ler, né? Não que os matassem, e sim